Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula produzida pelo Instituto Walden 4. Nesta videoaula estudaremos um artigo científico intitulado Modificação do comportamento verbal através de reforçamento em intervalo variável em situação similar à psicoterapia. Esse artigo foi publicado por INSE, em 1968, no periódico científico Behavioral Research and Therapy. Pesquisas anteriores a essa já haviam demonstrado que o comportamento verbal de seres humanos é sensível às suas consequências. No entanto, boa parte dessas pesquisas havia sido realizada em laboratório. INSE, então, resolveu pesquisar o efeito de certas consequências sobre o comportamento verbal em um ambiente similar a um atendimento clínico em psicologia. Bacana isso, não é? Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi verificar o efeito de esquemas de reforçamento de intervalo variável sobre o comportamento verbal dos participantes da pesquisa. E verificar esse efeito em uma situação análoga a um atendimento clínico em psicologia. Participaram da pesquisa, como sujeitos experimentais, 3 estudantes de graduação do sexo feminino, matriculadas na Universidade Estadual da Flórida. Cada uma das participantes recebeu $25 pela participação na pesquisa. INSE utilizou os seguintes ambientes e materiais para a realização da pesquisa. A pesquisa foi realizada em uma sala com uma mesa e 2 cadeiras. Em uma das cadeiras ficava sentado o pesquisador e na outra cadeira ficava sentada a participante. Embaixo da mesa, do lado do experimentador, ficava um pedal, um dispositivo que o experimentador podia acionar com o pé. Esse pedal ficava ligado a um dispositivo contador, em outra sala, de tal modo que toda vez que o experimentador pisava no pedal, somava-se uma ocorrência da resposta. Esse pedal, portanto, foi utilizado para registrar a ocorrência das respostas-alvo emitidas pelas participantes. Na outra sala estava também um dispositivo que controlava o tempo dos esquemas de reforçamento de intervalo variável que foram utilizados no experimento. Esse temporizador ficava conectado a uma lâmpada posicionada a alguns metros atrás da participante. Apenas o experimentador conseguia ver a lâmpada. Ao final de cada intervalo de tempo programado, a lâmpada era acesa, sinalizando ao experimentador que a próxima resposta-alvo emitida pela participante deveria ser reforçada. Em cima da mesa havia um gravador de voz. À exceção desse gravador, nenhum dos dispositivos descritos anteriormente era visível à participante. INSE também organizou a sala na qual a pesquisa foi realizada para que ela ficasse o mais parecida possível com um consultório de psicologia. Agora que já vimos as características dos participantes da pesquisa, assim como do ambiente e materiais que foram utilizados para sua realização, vamos ao seu procedimento. Cada participante ia ao consultório experimental, individualmente, 6 dias por semana. Cada sessão experimental, cada visita dessas, durava 30 minutos. Na primeira sessão experimental de cada participante, o experimentador, no papel de psicólogo, dizia o seguinte para a participante: essa pesquisa tem o objetivo de avaliar mudanças na visão dos alunos sobre o mundo e sobre si mesmos em função de estarem em um ambiente acadêmico. Note que esse não era o verdadeiro objetivo da pesquisa. Mas foi dito isso para que o conhecimento do verdadeiro objetivo, pelas participantes, não enviesasse os resultados. Após a descrição do objetivo, o experimentador dava a seguinte instrução para a participante: fale, da forma como você desejar, sobre seus sentimentos, ideias, crenças e atitudes. A classe de respostas que estava sendo estudada foi chamada de proposições positivas de autorreferência. Essa classe de respostas foi topograficamente definida da seguinte maneira: 1. A frase deveria começar com o pronome eu. 2. A frase não poderia conter expressões negativas como não, nada, nunca, etc. E 3. A frase também não poderia conter expressões de dúvida como, por exemplo, se, eu acho e talvez. Vejamos alguns exemplos de respostas da participante que seriam consideradas como uma ocorrência da resposta-alvo de proposição positiva de autorreferência. Eu me sinto mais confiante hoje em dia. Eu vejo o mundo de uma forma diferente agora.
Eu gosto de estudar. Eu acredito que a faculdade muda a nossa visão de mundo. A primeira condição experimental da pesquisa foi a linha de base, ou registro do nível operante, neste caso. Durante a condição experimental de linha de base, a participante falava por 30 minutos e o pesquisador permanecia em silêncio durante toda a sessão. Isto é, durante a linha de base, nenhuma resposta, nenhuma fala da participante era reforçada pelo pesquisador. Vejamos um exemplo. Estou cursando o 5º semestre de psicologia. Eu gosto muito de psicologia. Acho a abordagem comportamental fascinante, quero aprender sempre mais sobre Skinner e behaviorismo. Durante a linha de base, o pesquisador apenas registrava o número de emissões da resposta-alvo pressionando o pedal que estava embaixo da sua mesa. Finalizada a linha de base, iniciou-se a condição experimental de modelagem da resposta-alvo. Inicialmente, o pesquisador reforçava todas as frases começadas com o pronome eu. A faculdade está sendo bem legal. Os professores aqui são muito bons e as matérias são fascinantes. Eu não gosto muito de algumas abordagens psicológicas. Você não gosta de algumas abordagens da psicologia? Note que assim que a participante emitiu uma frase começando com o pronome eu, o pesquisador reforçou essa resposta com atenção, parafraseando a fala da participante. Note que nesta fase da modelagem bastava que a frase tivesse o pronome eu para ser reforçada, mesmo que contivesse expressões negativas. Eu não, por exemplo. Nesta pesquisa, paráfrases e as verbalizações bom e rum foram utilizadas como estímulos reforçadores. Na segunda fase da modelagem, apenas frases começadas com o pronome eu e que não contivessem expressões negativas foram reforçadas pelo experimentador. Na terceira fase, o experimentador reforçou apenas respostas com a topografia definida como resposta-alvo, frases iniciadas com o pronome eu e sem expressões negativas e de dúvida. Ao fim da modelagem da resposta-alvo, o experimentador estava, portanto, reforçando a emissão das respostas positivas de autorreferência em um esquema de reforçamento contínuo, CRF. Vejamos um exemplo. A faculdade é realmente um lugar bem bacana, um espaço de crescimento. Eu não gosto muito de acordar cedo, por isso mudei para o turno vespertino. Os professores também são legais. Temos que ler bastante. Todos os dias temos que ler vários textos para nos prepararmos para as aulas. Eu gosto de ler. Entendi, então você gosta de ler. Sim, eu acho difícil alguém cursar psicologia se não gostar de ler. Eu não gostava no início, mas fui pegando o jeito. Eu acredito que isso foi muito importante para mim. Bom, conseguiu perceber que o experimentador reforçou com atenção todas as ocorrências da resposta-alvo? Se não conseguiu, talvez valha a pena voltar o vídeo um pouquinho e rever. Após finalizada a condição experimental de reforçamento contínuo, iniciou-se a condição experimental de intervalo variável 30 segundos. Nesta condição, a luz atrás da participante piscava em intervalos de tempo que duravam 30 segundos em média. Após a luz piscar, o experimentador reforçava a primeira resposta-alvo emitida pela participante. Vejamos um exemplo. Ontem a aula foi super interessante, estudamos as pesquisas de Watson. Eu gostei bastante desse conteúdo. Acho que comportamento respondente é muito útil na clínica. Acho que olho para o comportamento humano de uma forma diferente hoje. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu acredito que ainda há muito que aprender. Você ainda aprenderá muita coisa. Ainda tenho dificuldade para aplicar alguns conceitos ao comportamento no dia a dia, mas aos poucos estou conseguindo fazer isso. Eu quero ficar cada vez mais craque nisso. Meus colegas também têm essa dificuldade, mas acho que é normal, né? Eu estou trabalhando duro para me tornar uma ótima analista do comportamento. É preciso muito estudo mesmo para se tornar um analista do comportamento. Note que o reforçamento somente ocorria contingente à primeira resposta-alvo emitida após o final do intervalo. 2. Respostas-alvo emitidas antes do final do intervalo não eram reforçadas.
3. Respostas diferentes da resposta-alvo também não eram reforçadas, frases negativas, por exemplo. E 4. A duração de cada intervalo variava de um intervalo para outro, girando em torno de uma média de 30 segundos ao final da sessão experimental. Após a condição experimental de intervalo variável 30 segundos, seguiram-se 3 outras condições experimentais com intervalo variável, mudando-se apenas a duração do intervalo. Essas 3 condições foram idênticas à condição de intervalo variável 30 segundos. Mudou-se apenas a duração média dos intervalos programados. Foram programados esquemas de reforçamento de intervalo variável de 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. Ao final das condições experimentais com intervalo variável, iniciou-se a condição experimental de extinção, que foi idêntica à condição de linha de base ou nível operante. Portanto, na condição de extinção, o experimentador não reforçava nenhuma resposta da participante. O experimentador ficava em silêncio durante toda a sessão. Agora que já vimos como a pesquisa foi realizada, isto é, o seu procedimento, vamos analisar os resultados da mesma. Este gráfico mostra os resultados da participante 1 da pesquisa de índice. No eixo X estão representados os números das sessões experimentais. No eixo Y estão representadas as frequências da resposta-alvo em cada sessão. As respostas-alvo eram frases começadas com pronome eu e sem termos negativos ou de dúvida. Esse gráfico, portanto, mostra o número de ocorrências da resposta-alvo em cada sessão experimental de cada condição experimental. Essa primeira parte do gráfico corresponde aos resultados da condição experimental de nível operante, ou linha de base. Essas 3 bolinhas na curva indicam a frequência com que a resposta-alvo ocorreu nas 3 primeiras sessões experimentais durante o registro do nível operante. Na primeira sessão, foram registradas 47 ocorrências da resposta-alvo. Ou seja, a participante falou 47 frases iniciadas com eu, e não continha palavras negativas ou de dúvida. Na segunda sessão da condição experimental de nível operante, foram registradas 42 ocorrências da resposta-alvo. E na terceira sessão experimental da condição experimental de nível operante, registrou-se 40 ocorrências da resposta-alvo. Essa linha tracejada indica a mudança da condição experimental de nível operante para a condição experimental de CRF. Nessa condição houve a modelagem da resposta-alvo. As letras A, B e C indicam as 3 fases da modelagem que vimos no procedimento. Já na primeira sessão da condição experimental de CRF, vemos um aumento na frequência da resposta-alvo em relação à frequência registrada durante a condição de nível operante. Na segunda sessão em CRF vemos novo aumento. A frequência da resposta-alvo chega a 105 ocorrências durante uma sessão experimental de 30 minutos. Na terceira e quarta sessões em CRF a frequência da resposta-alvo diminui. Nas 4 sessões seguintes em CRF vemos uma frequência relativamente estável da resposta-alvo. Depois, uma pequena redução nessa frequência e, novamente, mais 3 sessões com frequência estável. De acordo com esse pico na frequência no início da condição de CRF pode ter ocorrido em função do simples fato da pesquisadora ter começado a dar feedback, a falar. No entanto, comparando as 3 últimas sessões em CRF com as 3 sessões do nível operante, vemos um claro efeito do reforçamento sobre a frequência da resposta-alvo. A única diferença entre as condições experimentais de nível operante CRF foi que, durante o CRF, o pesquisador consequenciava as respostas-alvo da participante com paráfrases. Se essa foi a única diferença entre as condições, podemos dizer que a diferença na frequência de resposta da participante ocorreu em função do reforçamento dessas respostas, certo? Essa próxima parte do gráfico mostra os resultados da participante 1 nas condições com intervalo variável. Esses rótulos no eixo X mostram a separação entre as sessões experimentais com intervalo variável 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. Veja que a frequência de respostas durante a condição experimental de intervalo variável 30 segundos foi maior que a frequência de respostas durante a condição de CRF.
A frequência de respostas durante a condição de intervalo variável 1 minuto foi maior que a frequência de respostas na condição de VI 30 segundos. Da mesma forma, a frequência da resposta-alvo foi maior durante a condição de intervalo variável 2 minutos do que durante a condição de intervalo variável 1 minuto. Por fim, a maior frequência de respostas foi registrada durante as sessões na condição experimental de intervalo variável 3 minutos. Note que durante a condição experimental de intervalo variável 3 minutos, a participante emitiu mais de 170 respostas-alvo durante cada sessão experimental de 30 minutos. A frequência de respostas-alvo durante a condição de VI 3 minutos foi 4 vezes mais alta que durante a condição de nível operante. Após as condições de intervalo variável, iniciou-se a condição de extinção, que era idêntica, em termos de procedimento, à condição de nível operante. Como você já sabe, durante a condição de extinção não havia reforçamento para as respostas da participante. O pesquisador permanecia em silêncio pelos 30 minutos da sessão. Note que a frequência das respostas-alvo vai diminuindo gradativamente durante as sessões experimentais de extinção. Veja também que durante as últimas sessões da condição de extinção, a frequência de respostas-alvo retorna à frequência registrada durante o nível operante. Vamos à parte final do gráfico. Nas 5 últimas sessões experimentais, a participante foi exposta novamente às condições experimentais, uma por sessão. Note que os resultados dessa segunda exposição às condições experimentais replicam os resultados da primeira exposição. Veja a semelhança entre as mudanças da condição de nível operante para a condição de CRF e da condição de extinção para a condição de CRF novamente. Intervalo variável 30 segundos. Intervalo variável 1 minuto. Intervalo variável 2 minutos. E, por fim, intervalo variável 3 minutos. O tempo da aula já está avançado, não é verdade? Mas já estamos quase finalizando. Bom, mas o que concluímos de tudo isso? Vamos lá. A situação experimental foi similar a uma sessão de psicoterapia. A participante falava sobre suas crenças, sentimentos e atitudes. O pesquisador, no papel de psicólogo, ouvia a participante, eventualmente, dava algum feedback a ela. Esse feedback, essa atenção, era dado na forma de paráfrases, dizendo, bom, ou simplesmente vocalizando, rum. Nas 3 primeiras sessões o pesquisador apenas ouviu a participante, que falava durante 30 minutos. E ela falou sobre si de uma forma positiva cerca de 40 vezes nessas sessões. Quando o pesquisador passa a dar atenção, na forma de feedback e verbalizações para a participante toda vez que ela fala de si positivamente, ela passou a falar mais de si mesma. Sensacional isso, não é verdade? O comportamento da participante de falar de si mesma positivamente aumentou de frequência por causa da atenção dada pelo pesquisador. Por essa razão, dizemos que a atenção do pesquisador funcionou como uma consequência reforçadora para o comportamento da participante de falar de si mesma de forma positiva. Quando o pesquisador passou a reforçar as falas da participante de forma intermitente, a frequência das falas positivas de si mesma aumentou ainda mais de frequência. E quanto mais intermitente era o reforçamento, mais frequentes se tornavam as falas positivas sobre si mesma da participante. Esse é um aspecto importante da pesquisa. No dia a dia, assim como em consultórios de psicoterapia, é mais provável que as pessoas reforcem as falas de outras intermitentemente. Quando o pesquisador parou de reforçar as falas positivas sobre si mesma da participante, a frequência dessas falas diminuiu gradativamente, sessão a sessão. Essa diminuição é uma forte evidência de que a atenção do pesquisador, de fato, estava funcionando como consequência reforçadora para as falas da participante. Esses dados sugerem fortemente que simples frases ou vocalizações do psicólogo podem influenciar bastante o conteúdo das falas de um cliente em seu consultório. Vejamos o que Ence falou sobre isso em seu artigo. As sessões consistiram de trocas verbais de pessoa para pessoa, o que é um tipo de coisa que acontece em uma psicoterapia.
É sabido há muito tempo que, em adição ao comportamento verbal, comportamentos como sorrisos ou balançar a cabeça podem produzir modificações no comportamento verbal humano. Certamente cabe ao psicoterapeuta estar ciente dos efeitos reforçadores poderosos que suas ações podem ter sobre o comportamento de seus pacientes. Em vez de ignorar este efeito, ou condená-lo, ele deve fazer o maior uso possível deste através da apresentação sistemática e apropriada dos reforçadores. Isso nos faz refletir sobre o que acontece em uma psicoterapia, não é verdade? Para finalizarmos, gostaríamos apenas de mostrar mais esses dois gráficos. INSE replicou sua pesquisa com mais 2 participantes e encontrou resultados similares. Essa replicação dos resultados dá à pesquisa ainda mais credibilidade, confere fidedignidade aos dados. Obrigado por ter assistido a mais essa videoaula do Instituto Walden 4. Um abraço e até a próxima. Me esqueci de dizer uma coisa. INSE relatou que as participantes da pesquisa disseram que se sentiam muito melhores depois das sessões por compartilhar suas ideias com alguém. Mais um dado interessante para refletirmos sobre procedimentos e processos psicoterapêuticos, não é verdade?